Olá, pessoal. Finalmente chegamos aqui num momento muito esperado. Vamos entender como que funcionam os isótopos que a gente tem falado aí nas últimas aulas. E para começar, essa figura que a gente já viu algumas vezes, mas hoje, ao término dessa aula, vocês vão conseguir entender exatamente de onde que vêm essas informações. Por enquanto a gente viu muito por cima, né? A gente só viu essas ciclicidades ao longo das últimas aulas, viu que estaria relacionado aí às glaciações, aos ciclos da órbita da Terra, mas hoje a gente vai entender exatamente como que se chega nesses dados, né? Então vamos lá. A gente vai falar hoje de isótopos. Então, dividindo a palavra, iso quer dizer mesmo e topo quer dizer lugar. Do que a gente está falando? A gente está falando da tabela periódica, né? Então, por exemplo, os isótopos de oxigênio, eles estão todos aqui no mesmo lugar da tabela periódica. Por quê? O que vale aí é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, se a gente pensa aqui, por exemplo, nos isótopos de oxigênio, a gente vê que a gente tem sempre 8 prótons no núcleo, e o que varia é a quantidade de nêutrons. Então, para o isótopo leve, que seria o oxigênio 16, a gente tem 8 prótons e 8 nêutrons. Para o isótopo pesado, leve e pesado é sempre um em relação ao outro, né? O mais leve e o mais pesado. A gente tem 10 nêutrons e 8 prótons. Então, você vai olhar lá na tabela periódica, está no mesmo lugar, é tudo oxigênio. Mas a gente vai ver que tem diferenças entre eles. Então, por exemplo, vamos pensar aqui naquela figura, ela foi feita com base em carapaças de carbonato de cálcio. Então, você tem aqui, ó, o carbonato é o CO3 e o cálcio aqui o Ca. Tem vários organismos que secretam carbonato de cálcio, por exemplo, os corais, os moluscos. Nesse caso, a gente está falando dos foraminíferos. Então, é um material super acessível, ele existe em quase qualquer lugar aí da Terra, o que o torna um bom material para ser estudado. E aí, a gente tem aqui 3 átomos, então, de oxigênio por molécula de carbonato. E de onde vem esse oxigênio? Ele vem da água. Então, você tem lá a molécula de água, H2O, ela vai ceder esse oxigênio aqui, o organismo vai pegar esse oxigênio da água para fazer a sua carapaça. E isso depende também da salinidade, temperatura. Então, é como se o organismo que está secretando ali o carbonato de cálcio, ele estivesse fazendo uma amostragem para a gente aqui da água. Ele está guardando uma informação da água na sua composição. Então, a composição do oxigênio que vai ficar preservado ali dentro da estrutura desse mineral ali que o organismo vivo está secretando, ela vai depender da composição original da água do mar. Então, isso é interessante porque os isótopos do mesmo elemento, eles possuem o mesmo número de prótons, a gente já falou, né? Ou seja, a mesma carga. Então, eles vão ter o mesmo comportamento químico. Ou seja, eles vão fazer as mesmas moléculas, eles vão ser absorvidos mais ou menos da mesma forma, porque eles têm o mesmo comportamento químico. Mas como a densidade deles é diferente, eles possuem um número de nêutrons diferentes, então eles têm massa diferente, eles vão ter comportamento físico diferente. Ou seja, eles vão responder a mudanças de temperatura de formas diferentes. Isso vai gerar um fracionamento do tópico. Então a gente pode usar eles como os marcadores naturais, porque existe essa diferença aí entre o comportamento químico e o comportamento físico. Vamos ver exemplos para ficar mais fácil, né? Mas só para dar mais alguns exemplos aqui de isótopo, a gente poderia pensar também na água, no hidrogênio. O hidrogênio 1, que é só um próton, né, que é o H1, é o mais abundante, né, 99,98% aí, quase todo. Mas existe também o hidrogênio 2, que é o deutério, que é formado por um próton e um nêutron. Como ele tem um próton só, ele continua sendo um hidrogênio, né? Tem esse outro nome, tem alguns elementos que são batizados assim, os isótopos, né? Mas é o H2. Do mesmo jeito que a gente tem oxigênio 16 e oxigênio 18, tem o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2. Tem o hidrogênio 3 também, que é o trítio, mas dele a gente não vai falar. Então, está aqui mais um exemplo de isótopo. Então, pensando na água, a gente pode ter uma água formada com hidrogênio 1, com 2 hidrogênios 1, né, H2, 2 hidrogênios, ou com um hidrogênio 1 e um deutério, por exemplo. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui da mesma forma, né? Só que um é hidrogênio 2, está aqui representado pelo D, e o hidrogênio 1.
que é o mais abundante. Então a gente vai dizer que essa água aqui, ela é isotopicamente leve, ou seja, ela está formada somente por isótopos mais leves do hidrogênio. E essa daqui da direita seria isotopicamente pesada, porque ela tem um átomo aqui de deutério que é mais pesado. Então, vamos acostumar com esses termos que a gente vai usar bastante. Né? Então, isotopicamente leve, isotopicamente pesado. A gente está sempre pensando nessa relação entre os isótopos dos elementos. E aí, quando a gente vai para o oxigênio, o que a gente tem? Na verdade, a gente tem 3 isótopos. Tem o 16, o 17 e o 18. A gente vai usar sempre a relação do 18 com o 16. E olha a abundância, novamente, né? O mais leve é muito mais abundante, 99,76%, ou seja, a maior parte mesmo é oxigênio 16. Eles têm uma pequena porcentagem de oxigênio 18, menos aí de 1%, 0,2%, e menos ainda de oxigênio 17. O 17 a gente não vai falar mais dele, né? A gente vai sempre focar aqui no 18 e no 16. Então, muito importante lembrar que eles têm o mesmo número de prótons. Então, eles vão ter sempre o mesmo comportamento químico, eles vão fazer as mesmas moléculas, mas eles têm comportamento físico diferente, porque a densidade é diferente. Então, novamente, se a gente pensar aqui na molécula de água, a que tiver formada com oxigênio 16 vai ser isotopicamente leve. A que tiver com oxigênio 18 vai ser isotopicamente pesada. E a gente vai começar a ver as implicações disso, então. Por exemplo, pensa lá no oceano. A gente está aqui representando essa figurinha, está vendo o oceano. A gente tem água formada por oxigênio 18, água formada por oxigênio 16. Quando a água evapora, vai evaporar preferencialmente a água isotopicamente leve. Pensa, né? A gente está evaporando água, a densidade vai tornar mais difícil aquele material evaporar. Então, é mais difícil evaporar essa água isotopicamente pesada. Tudo bem até aí? Então, o que acontece? Na medida que a água vai evaporando, a água que evapora, ela vai ficar mais rica aqui no oxigênio 16, e a água que fica, então, vai ficar mais rica no oxigênio 18, porque está saindo preferencialmente o oxigênio 16. Então, vamos continuar esse raciocínio. Né? A fase vapor fica enriquecida na água isotopicamente leve. Veja, enriquecida quer dizer o quê? Que ela é mais rica em oxigênio 16. Não quer dizer que não vai ter 18, vai ter 18 também, mas proporcionalmente vai ter mais 16. E a fase líquida vai ficar enriquecida em água isotopicamente pesada. Ou seja, vai aumentar a relação aqui para o lado do oxigênio 18. É sempre relativo um ao outro, né? Nunca vai ser exclusivamente o oxigênio 16, nem exclusivamente o oxigênio 18. E aí essa nuvem caminha. Ela se forma aqui e ela vai caminhar. Aí tem uma outra figurinha aqui. Nesse processo, a gente entende então que o oceano seria o reservatório inicial, a gente vai chamar ele de zero. A água da nuvem aqui em cima já vai ser isotopicamente mais leve do que o oceano abaixo dela. E na medida que ela vai caminhando, ela começa a chover. E, novamente, quem que prefere ficar na fase líquida? É o oxigênio 18. Então a chuva vai ser isotopicamente mais pesada do que a própria nuvem. Aí ela volta aqui para o oceano. Então, como a chuva vai tirar preferencialmente o oxigênio 18, a água da nuvem vai ficando cada vez isotopicamente mais leve. Então, dela sair do oceano, vai caminhando, caminhando, chovendo, ela vai ficando isotopicamente mais leve. A hora que ela chega no continente, ela já está ainda mais leve. Então, quando ela chega, por exemplo, lá no Polo Norte, no Polo Sul, e cai na forma de neve, ela está ainda mais leve. Então, a água que compõe ali a neve, ela vai ter muito mais oxigênio 16 em relação ao 18. Então, olha só, esse fracionamento isotópico, o que é? O fracionar é mudar a relação inicial. A gente tinha uma relação inicial aqui zero, a gente vai entender por que zero, mas aí é por definição. À medida que ela evapora, a água da nuvem vai ficando isotopicamente mais leve. Na medida que a nuvem caminha, ela vai chovendo, o que vai deixando ela ainda mais leve, porque nas gotas de chuva vai caindo o pesado, o 18, o oxigênio 18, e até ela chegar lá no destino final, onde ela vai virar neve e formar as geleiras, ela está muito, muito mais rica em oxigênio 16.
Então aqui a gente já começa a lembrar das outras aulas por que a expansão das geleiras muda a composição da água do mar. Porque as geleiras estão aprisionando esses isótopos leves. Então vai enriquecer nos isótopos pesados que ficaram aqui no oceano. E aí, quando a geleira derrete, essa água doce aqui devolve os isótopos leves para o oceano. Tudo bem até aí? Então, aprofundando um pouco nesse conceito, a gente vai ver como que se exprime a abundância de isótopo numa amostra. A gente está vendo para o oxigênio, mas a mesma ideia é usada para os outros isótopos. A gente fala sempre na razão isotópica. Como a gente está falando da razão isotópica do oxigênio 18, a gente vai colocar ele em cima, aqui no denominador. E aí a gente vai dividir pelo oxigênio 16. Então isso é uma razão isotópica, é a razão entre os isótopos. Normalmente se põe o mais pesado em cima, o mais leve embaixo. Então esse é o jeito que a gente usa para exprimir essa razão isotópica. Então quando a gente fala aqui em mais leve, mais pesado, a gente está falando dessa razão isotópica, ou seja, se está aumentando aqui o denominador ou se está aumentando o numerador. Bom, esse é o conceito básico da razão isotópica. Mas aí, para a gente medir essas coisas, a gente medir esses fracionamentos, é muito difícil ter uma medida absoluta. Pensa assim, em duas pessoas. Você olha para duas pessoas na rua, você quer saber qual é mais alta, qual é mais baixa? É fácil. Você põe uma do lado da outra, esse aqui é mais alto, esse aqui é mais baixo. Mas se eu te perguntar assim, quantos milímetros tem cada pessoa, você fala, putz, aí não sei estimar, é difícil, né? Preciso de um equipamento de precisão para medir. Então, para tentar contornar isso, surgiu a ideia de se usar um padrão. E aí vem essa notação delta, que estava naquela primeira figura que eu mostrei. Então, ó, o delta, a letra do alfabeto grego aqui, o delta minúsculo, ela está indicando essa diferença aqui. Então, delta geralmente é essa taxa de variação, uma diferença, né? Então, delta ao 18. Como que a gente mede isso? A gente tem a amostra, a razão isotópica da amostra, então 18 sobre 16, lembra? A gente acabou de ver, chama razão isotópica. Razão isotópica da amostra menos a razão isotópica de um padrão internacional, dividido por um padrão internacional, vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque esses números são muito pequenos. Lembra que a porcentagem aqui de oxigênio 18 é 0,2? Então essa razão vai dar sempre um número muito pequenininho. Para ficar mais conveniente, mais fácil da gente trabalhar, a gente multiplica aqui por 1000 para dar um número um pouco mais redondo. Então tá, por que a gente faz isso? Ó, a gente subtrai do padrão e divide pelo padrão. Porque aí você tem uma medida que é relativa ao padrão. Ou seja, se a razão isotópica da amostra for igual à do padrão, o que essa conta vai dar aqui? Pensa um pouquinho aí, para o vídeo. Faz a conta aí. Se a razão isotópica aqui da amostra for igual ao do padrão, quanto que dá essa conta? Faz a conta aí. Fez a conta? Dá 0, né? Porque vamos supor que aqui deu 1. 1 menos 1 vai dar 0. Dividido por 1 continua sendo 0, vezes 1000 continua sendo 0. Então, olha só que conveniente. Quando o valor da amostra é igual ao do padrão, o delta, o resultado aqui da conta, vai dar 0. Então, se o número da amostra aqui, se o oxigênio, delta 18 da amostra aqui, desculpa, se a razão isotópica da amostra for maior do que do padrão, esse número vai dar um número positivo. O delta 18 vai ser positivo. Se o número da amostra for menor do que o padrão, ele vai ser negativo. Então fica mais conveniente a gente trabalhar do que com um número absoluto, da gente medir os átomos de oxigênio, os átomos de oxigênio 18, oxigênio 16, e reportar esse número absoluto. Então faz mais sentido a gente pensar nesse padrão. Além disso, esse padrão torna possível comparar amostras do mundo inteiro, desde que todo mundo use o mesmo padrão, porque os equipamentos que se mede isso, os espectrômetros de massas, são diferentes, tem uma diversidade de modelo, de marca e de sensibilidade. Então, os valores absolutos aqui não têm muito significado. Mas se a gente mede o padrão no mesmo equipamento e faz essa conta, a gente tem um resultado que é possível comparar com resultados de outros laboratórios. Então, o padrão é fundamental para os estudos de isótopos, e a gente vai ver que tem vários tipos de padrão. E aí a gente fala, então, em per mil, por mil, a gente vai expressar esse valor em per mil. Então, vamos lá. Se o delta 18 da minha amostra é mais 5 per mil, quer dizer que a amostra é 5 per mil enriquecida em oxigênio 18. Enriquecida em relação a quem?
em relação ao oxigênio 18 do padrão internacional. Se minha amostra de delta 18, se analisou ali a carapaça, a concha, deu menos 5 per mil, quer dizer que a amostra é 5 per mil empobrecida em relação ao oxigênio 18 do padrão internacional. Então, com a perda de oxigênio 18, o valor de delta ao 18 se torna menor. Com o ganho de oxigênio 18, o valor do delta ao 18 se torna maior. Tudo bem até aí? Bom, tem vários padrões, mas, por exemplo, para a água, qual que você vai usar? Você vai ver essa sigla aqui em vários trabalhos, né? SMOW, que é uma sigla para Standard Mean Ocean Water. Então, média da água do mar padrão. É o padrão da média da água do mar. Que, por definição, é zero. Por quê? Porque a gente escolheu ele como padrão. Então, quando a gente volta lá para a conta, a gente está usando a água, uma água de um lugar lá, um padrão água do mar, como padrão. Então, quando a gente pega ela e mede a gente vai estar medindo a água do mar e a água do mar aqui, né? A amostra e o padrão vai ser a mesma coisa. Então, por definição, ela vai ser zero. Então, toda vez que você mede o delta 18 da água do padrão, ela é zero. E aí tem um que é muito usado hoje, mas é esse V-SMOV, que é esse padrão de Viena. Então, vamos fazer um teste. Água 1, delta 18 dela, menos 2 per mil. Água 2, delta 18 dela, mais meio per mil. E água 3, delta 18 igual a zero. Qual dessas águas é isotopicamente mais pesada? Para o vídeo aí, pense. Então, se ela é isotopicamente mais pesada, quer dizer que ela tem mais oxigênio 18, que é o mais pesado. E quando tem mais oxigênio 18, como que fica o delta? Ele fica mais positivo. Então, se você escolheu a água 2, você acertou. A água 2 é isotopicamente mais pesada, porque ela é mais enriquecida em oxigênio 18. Então, vamos olhar uma figurinha aqui, só para, antes de mostrar a figura, mostrar a escala. A gente tem o zero, está medido aqui, ó, a escala é delta 18 da água do mar, em per mil, então esses números estão em per mil, do padrão aqui da água média do oceano. Então, se eu tenho cores mais para o azul, a gente tem uma água empobrecida em oxigênio 18. Se eu tenho uma cor aqui mais para o vermelho, é uma água enriquecida em oxigênio 18. Por quê? Porque o delta 18 dela está positivo. Então, olha o mapa mundi, a distribuição dos isótopos do delta 18 da superfície do oceano atual. Esse atual é de 2006, né? Foi quando foi feito esse trabalho. Trabalho bem famoso aí de Lagrange e Schmidt. E olha que interessante, então a água do mar não é homogênea. Se você for lá hoje medir, você vai ver que tem diferenças. E onde que tem alguma lógica, parece, para vocês? Então vamos ver aqui, ó. Pensa comigo. O mais perto do amarelo é o mais perto do padrão, é o nosso zero. Quando eu vou para o vermelho, seria uma água mais rica em oxigênio 18. Então olha onde está essa água, ó. As regiões tropicais e aqui no Mediterrâneo. Por que isso? Consegue imaginar um mecanismo? O que enriquece o oxigênio 18 na água do mar? É a evaporação, não é? Porque a evaporação tira o oxigênio 16 preferencialmente. Então, olha só, nas regiões mais quentes, de água mais quente, ou, por exemplo, no Mediterrâneo, que além de ser, não é nem por tanto ser quente, mas por ser fechado, por ele ter pouca conexão aqui com o oceano, a água vai ficando mais rica em oxigênio 18. Então, o delta 18 fica mais positivo, né? Ficam números maiores. E, quando a gente vai para regiões frias, perto aqui dos polos, a gente tem um empobrecimento em oxigênio 18. Onde tem um outro lugar aí que é marcante, um empobrecimento no oxigênio 18? Olha, a foz do rio Amazonas. Porque é uma grande quantidade de água doce que chega aqui no oceano. Então, nessa região, o delta 18 vai ser menor, porque tem esse aporte de água doce. Mesma coisa aqui, ó, perto dos polos. Quando as geleiras derretem, elas jogam aquela água que é rica em oxigênio 16 de volta para o mar. Então, perto aqui dessas grandes geleiras,
a gente vai ter um empobrecimento do oxigênio 18. Então, olha só que interessante, né? Isso aqui ajuda a demonstrar aquele mecanismo, né? Onde evapora mais, tem mais oxigênio 18. Onde tem mais água doce, vai ter mais oxigênio 16. Então, isso é a distribuição hoje, né? E aí, se imagina, então, se você pegar foraminíferos da mesma espécie aqui no Atlântico, ou no Pacífico, ou no Índico, eles vão ter uma composição diferente, porque a própria água do mar, do oceano aqui, nesses lugares é diferente. Então, isso varia no espaço e varia também no tempo. Então, essa própria composição. Daí, se você fixa um ponto, por exemplo, onde eu estou aqui com a luzinha vermelha aqui. Se você pensar ao longo do tempo, vai mudar a composição aqui. Pode ser tanto porque muda a composição da água do oceano no mundo inteiro, com o aumento das geleiras, como a gente viu nas glaciações, ou com a mudança de corrente. Está vendo que tem uma mancha mais clara aqui, ó? Tem um aporte de água doce do Rio da Prata, mas também tem uma corrente das Malvinas que sobe aqui, encontra com a corrente do Brasil. Elas têm a confluência dessas duas correntes aqui. Se essa posição da confluência muda, vai mudar a composição da água nesse lugar também. Então, olha quantas coisas a gente consegue dizer analisando a carapaça desses organismos. A gente pode pegar mudanças na água do oceano como um todo, a gente pode pegar mudanças de corrente, tudo depende do ponto que você está analisando, né? Precisa sempre entender o contexto. Mas então, é de se esperar que, quando a gente olha para a salinidade, a gente vai ter uma curva muito parecida, um padrão muito parecido com dos isótopos de oxigênio. Por quê? Quanto mais evapora, maior a salinidade. Então, olha, no Mediterrâneo evapora muito, então você vai ter uma salinidade mais alta. Aí talvez você esteja se perguntando, por que no Atlântico tem essas duas bolas? E não aqui no meio, onde, teoricamente, a radiação solar é maior no Equador, né? Mas aí você lembra que aqui no Equador tinha aquela faixa de nebulosidade, de nuvens, de água doce caindo, né? Então, a água evapora daqui e converge para o Equador, daqui também, né? Então, por isso que o vermelho não está aqui no Equador, né? Aqui você tem mais evaporação, aqui você tem evaporação alta também, mas também tem precipitação, o que acaba diluindo um pouco o efeito da evaporação. Então, essas duas coisas andam juntas, o delta 18 e a salinidade. Então tá aí mais uma coisa legal que a gente consegue interpretar também com os isótopos. Mas aí, para finalizar, a gente termina como começou, com essa figura que a gente já viu aqui algumas vezes, com a variação de isótopos de oxigênio em foraminíferos, de testemunhos marinhos de águas profundas. E agora a gente vai conseguir entender na plenitude essa figura. A gente tem aqui o zero na esquerda embaixo, 700 mil anos, é o limite aqui na direita. E a gente tem o delta O18 em per mil, mas aqui não é, surgiu outra sigla, o PDB, não é mais o SMOL lá que eu falei. Por quê? O SMOL é para água. Quando a gente mede água, a gente usa um padrão de água. Quando a gente mede carbonato, a gente mede um padrão de carbonato. Então, esse PDB é uma concha, um belemite, é uma concha bem antiga, de uma formação nos Estados Unidos, e eles pegam esse carbonato dessa concha como padrão. O padrão pode ser qualquer coisa, basta todo mundo usar a mesma coisa, né? Então, você pega lá uma substância que tenha homogeneidade, que seja sempre igual, um material pode ser natural, pode ser artificial, e vai usar de padrão. Mas então, voltando para a interpretação da figura aqui, a gente tem a variação do delta 18. Quando fica mais positivo, o que quer dizer? Que a água, onde esses organismos estão se formando, ou seja, se foraminíferos, a água do oceano, ela está ficando mais rica em oxigênio 18. Quando fica mais negativo, ela está ficando mais pobre em oxigênio 18, ou seja, mais rica em oxigênio 16. Lembra que é sempre uma razão, né? Então, é sempre uma variação relativa. Então, o que vai tirando o oxigênio 16? Né? Quando a gente olha essa curva descendo, a gente está falando o quê? Que está saindo o oxigênio 16 da água do mar. E o que tira o oxigênio 16 da água do mar? A evaporação. Então, está evaporando sempre, está evaporando o oxigênio 16, mas esse oxigênio 16 está ficando retido gradualmente em algum lugar. Onde que é esse lugar? Nas geleiras. Então, gradualmente, as geleiras vão crescendo, vão aprisionando o oxigênio 16.
Quando elas começam a derreter, elas liberam de novo esse oxigênio 16 para a água do oceano. E ele volta para a razão parecida com a que a gente tem hoje. Então, você vê aqui momentos interglaciais, são esses momentos com a quantidade de oxigênio 18 mais parecida com o que a gente tem hoje. Quando o oceano fica muito rico em oxigênio 18, é porque as geleiras estão guardando o oxigênio 16. Então, a gente tem esses pontos baixos aqui do gráfico. E só para lembrar por que a gente está invertendo o eixo, positivo para baixo, negativo para cima. Porque isso aqui já vai refletir também o nível do mar. Quando as geleiras aumentam, elas estão guardando água do oceano fora do oceano, então o nível do oceano cai. Quando essa água derrete, o nível do oceano sobe. A gente vai ter uma aula só para falar de nível do oceano, mas essa é a razão para essa figura estar com o eixo invertido. Então, acredito que agora a gente entende perfeitamente como que essa figura funciona, né? Por que ela está invertida, de onde que sai esse valor aqui, ó, do delta ao 18. Então, é essa variação do 18 em relação ao 16, comparado com um padrão internacional. Então, finalmente, a gente consegue entender essa figura. A gente já usou várias vezes aí para mostrar, por exemplo, a ciclicidade desses eventos aí de mais ou menos 100 mil anos, que estariam ligados à excentricidade da órbita da Terra. E tudo isso a gente consegue ver, por essa razão isotópica, na carapaça de foraminíferos, preservados aí no fundo do oceano. Olha só que legal, né? A gente vai ver aí vários outros exemplos, como já viu também, dos isótopos de oxigênio em estalagmites de caverna, sempre usando esse princípio do fracionamento. Se mudou o sistema, né? A gente mudou de foraminífero para caverna, muda o raciocínio, muda o significado, mas é sempre baseado nessa diferença do fracionamento, porque os isótopos vão ter o mesmo comportamento químico, mas vão ter comportamento físico diferente. Bom, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. A gente vai ter tempo para discutir depois, mas é muito importante esse tópico nos estudos do quaternário. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.